Quantos de nós às vezes paramos e ficamos pensando, nossa Deus, você realmente podia enviar, né, o varão, você podia enviar a varoa, ou até mesmo entramos em um desespero pensando, o tempo tá passando, eu não tô com ninguém, eu tinha planejado casar nessa idade, mas eu já tô com essa idade e não aconteceu nada, né? Quantos de nós ficamos pensando nesse tipo de coisa, entramos em desespero e já ficamos assim, meu Deus, o que tá rolando? Mas eu vim aqui com esse vídeo pra te dizer, para de desespero, porque no tempo certo acontecerá. Sabe, às vezes ficamos pensando tanto nesse tipo de coisa que nós esquecemos que nós deveríamos estar aproveitando essa fase da solteirice, essa fase realmente solteiros assim, para estarmos buscando as coisas de Deus, para estarmos focando nele e também em nós, porque temos um tempo maior, nós realmente podemos aprender coisas novas nesse tempo, nós podemos aproveitar com os nossos amigos, nós podemos fazer isso, aquilo, mas infelizmente estamos com uma mentalidade voltada só para o casamento. Estamos esquecendo de aproveitar esse tempo que nós temos. Lá em 1 Coríntios 7:32, Paulo ele fala sobre isso. Ele fala que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor, porque quando as pessoas se casam, né, elas precisam dividir o seu tempo. Então o solteiro cuida das coisas do Senhor, porque o casado deve cuidar do casamento. Então é uma casa para sustentar, é uma família para cuidar. Então o tempo que a gente tem agora, que a gente pode estar se consagrando, o tempo que a gente tem agora para poder realmente buscar o Senhor, ele teria que ser dividido para podermos dar conta da nossa família, do trabalho, enfim. Então realmente temos que aproveitar esse tempo que nós temos ainda. Mas no tempo certo acontecerá o casamento. Mas agora eu quero te perguntar, e se? Segura que essa é forte. E se você não casar? O que aconteceria? Como você reagiria a isso? Você entraria em desespero? Você brigaria com Deus? O que aconteceria? Realmente nós devemos refletir nisso. E se eu não casar? O que vai acontecer? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tava assistindo um vídeo de Israel Subirá e ele conta de uma experiência que ele teve quando ele tinha 16 anos. Ele estava orando, o Espírito Santo pergunta isso a ele: Israel, e se eu pedir para você não casar? O que você faria? Então ele percebe que realmente era uma pergunta séria e ele para e começa a pensar: meu Deus, Deus não quer que eu me case, eu vou morrer jovem, o país foi seguido. E ele conta que ele passa 1h30 chorando até que ele pensa: não, eu vou me submeter a isso. Então ele realmente se submete a essa visão e fala pro Espírito Santo: Espírito Santo, se você mandar eu não casar, eu não casarei. Só que o Espírito Santo fala pra ele bem assim: Israel, muito bem por essa decisão, mas eu quero que você se case, o seu casamento vai servir de exemplo para muitos, os seus filhos tocarão em muitas pessoas aqui nessa terra, mas eu te falei isso porque eu queria saber se você estava disposto a se tornar eunuco por causa do reino. E outra coisa, eu sou mais importante do que todas essas coisas. E eu fico pensando assim, meu Deus, como isso é forte. Será que eu e você estamos dispostos a nos tornarmos eunucos por causa do reino? A não nos casarmos por causa deste evangelho? Será que o casamento ele tá tomando esse espaço grandioso na nossa vida? Será que a gente necessita de um casamento? Na realidade, nós colocamos muito nosso foco no matrimônio. E nós esquecemos que se Deus pedir isso, nós devemos entregar. Sabe, não me leve a mal, Deus ama casamentos, porque Ele ama famílias. E uma família só começa a partir de um casamento. Então Deus ama isso. Mas se Ele chegasse e te pedisse para você entregar o seu sonho de se casar a Ele, será que você entregaria? Ou você falaria: não, Deus, me perdoe, mas isto eu não entrego? Nós devemos estar dispostos a entregar tudo por Ele. E talvez até abrir mão dos nossos sonhos
das nossas metas de vida por causa dele. Lá em Mateus 6,33, se eu não me engano, mas acho que é isso, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso coração deve estar totalmente nele, a ponto que se ele pedir isso pra gente, não tem problema. Mas as demais coisas vos serão acrescentadas a partir do momento que nós colocamos nosso coração nele. Então realmente o matrimônio não deve ser pra gente algo essencial no sentido de eu preciso e fechar os nossos olhos para as outras coisas, mas deve ser algo, cara, o Senhor abençoa casamentos. Então, eu vou me casar, mas no momento certo vai chegar. Eu vou me casar, mas se Deus me pedisse isso, eu entregaria sem problema. Nosso coração, eles deve estar com foco no Senhor e não nessas coisas. Como o Espírito Santo disse para Israel, eu sou mais importante do que essas coisas. Então nós precisamos ter essa consciência e realmente não nos apegarmos tanto com essas coisas daqui deste mundo, mas focarmos nele. Sabe, tem uma frase que Israel Subirá fala que eu gosto muito, que ele viu em algum vídeo aí que ele viu, sei lá, ele falou. Mas ele fala: não corra atrás de uma borboleta, tem um jardim e ela virá. Então a gente já parte para o outro foco, que nós não devemos correr atrás disso, mas como diz em Eclesiastes 3:1, há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, se há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para nós nos casarmos, há um tempo certo para a pessoa certa chegar. Então, realmente devemos consagrar o nosso tempo ao Senhor, porque no tempo certo, essas coisas virão, essas coisas acontecerão. Mas como eu disse, nosso coração deve estar nele, certo? E outra coisa, se você um dia já teve alguém na sua vida, mas, por exemplo, não foi a pessoa certa, não se desespere também. Porque se há um tempo certo para cada pessoa, há um tempo certo também para você. E vai chegar a pessoa certa, você não precisa se desesperar. Realmente não pode haver desespero entre o povo de Deus, porque Ele está cuidando de cada partezinha. Inclusive, Ele cuida dessa parte também. Então, o que foi quebrado será restaurado, o que foi machucado será renovado. Não perca o seu foco por causa disso, não entre em desespero, mas o Senhor está cuidando de cada parte, o Senhor está cuidando de cada detalhezinho. Só é necessário você realmente entregar isso nas mãos dele. Esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham recebido alguma coisa. Lembrando sempre que não devemos estar em desespero, mas no tempo certo acontecerá o que precisa acontecer, certo? Um beijo, tchau, tchau!